E aí galera do canal, tudo de boa? Quem fala aqui é o Sherman Castelo. E aí agora vamos para um jogo de simulador de escalada. É isso mesmo que vocês ouviram, simulador de escalada. E assim como eu, se vocês torceram um pouco o nariz ao ouvir isso, né? Pensaram, meu Deus, é que nem um Death Stranding, que é um simulador de correios e por aí vai. Não se engane, tá? O jogo ele é muito, muito além do que isso. O nome do jogo é Caine, né? Como você já deve ter visto aí no título. É o novo jogo da Game Bakers, né? The Game Bakers, o estúdio por trás de Fury e Heaven, né? Outros jogos bem únicos também, bem imersivos, né? Então já dá pra imaginar que não é um projeto qualquer. Ainda assim, quando a gente bate o olho, né? Quando a gente vê um jogo de escalada, um simulador de escalada, a gente fica meio com o pé atrás, tá? Não é exatamente o tipo de jogo que me costuma pegar de primeiro. O meu estilo é mais um Souls-like, ali de aventura. Mas eu sempre gosto de me aventurar por outras vertentes, né? Adoro jogo indies, amo jogo indies de paixão. E resolvi me aventurar nessa review de Caine, né? Só que quando você começa a jogar, você vai se errar, porque Caine não é só sobre escalar uma montanha. Não é sobre isso. Ele usa o escalado como uma ferramenta para contar uma história. E essa história é muito legal, muito densa, muito imersiva, tá? Garanto a vocês. A gente no título a gente controla a Ava, né? Uma alpinista que já é experiente, ela já é famosa no mundo, já escalou praticamente todos os montes, todos os desafios, né? E agora ela vai pro Monte Kami. O Monte Kami é como se fosse o nosso antagonista, tá? O Monte Kami é o topo do mundo, assim como o jogo chama, e também ele também nunca foi escalado. Ele tem esse poder, ele tem esse prêmio, né, de nunca ter sido escalado, né? E aí quando você começa a subir, quando você começa a escalá-lo, você percebe que o jogo vai além do desafio físico ali. Existe peso naquela narrativa, existe um motivo para a Ava estar fazendo aquilo. Não é só a fama, não é só a vontade de ser a única que escalou aquilo. Tá? Você percebe isso nas atitudes dela pelo meio do caminho. Como assim atitudes? Se ela tá sozinha na escalada, mas ela recebe algumas ligações, alguns áudios, né? Da irmã da irmã dela, que no caso é a Naomi, né? E ela pede várias vezes, fala com a gente, o que tá acontecendo, você tá bem, eu tô com saudade. E a Ava, a nossa personagem, ela simplesmente fica aquém de todos os áudios que ela recebe. Ela não responde, ela fica só pensativa, às vezes ela reclama, às vezes ela não liga, às vezes ela não quer nem ouvir o áudio, né? Então a gente percebe que tem alguma coisa naquela situação, tem um trauma, tem um porquê ela fazer isso. Embora o jogo não deixe isso explícito, né? Do porquê ela se tornou assim, um pouco prepotente, um pouco isolada, um pouco sozinha, mas a gente percebe nas atitudes dela ao receber esses áudios, né? A própria agente que liga pra ela perguntando, os nossos investidores estão querendo saber se você tá bem, se tá viva, dá uma notícia, por favor. E ela não liga, ela faz rir muitas vezes, tipo assim, tô nem aí. E aí o jogo não explica muito bem o porquê que ela se tornou isso, mas você sente que ela não quer sair dali, ela não quer mais voltar para a humanidade, entre aspas, né? Ela não quer voltar para sua vida normal. Então ela usa muito o Monte Kami como uma fuga. Assim como tá no nosso texto, né, na review escrita, não é uma subida, é uma fuga. A gente percebe que a Ava, ela tá fugindo do seu passado, dos seus erros ou de algo parecido, né? E ao longo dessa escalada do Monte Kami, você encontra registros, a gente encontra memórias, diálogos, muitas vezes com ela mesma, ela nos pensamentos, e tudo vai se construindo, vai criando camadas, né? Isso me fascina demais no jogo, que são essas camadas que o personagem tem. Você percebe realmente que não é um jogo de escalada comum, não é um simulador comum. Você percebe que a Ava, ela tem problemas, que ela tem seus defeitos, mas é que ela quer conseguir esse objetivo, né? E você começa a se ver com ela, você começa a ver-se nela, a fazer parte dessa jornada mais ainda, porque o jogo vai te imergindo, vai te dando motivos para isso, né? E você vai se tornando cada vez mais parte daquela jornada, né? E isso é muito legal. A solidão de você, o Monte Kami, né? E a subida e a jornada, ela é singular. Eu senti uma sensação assim maravilhosa de estar subindo a cada subida, cada vez que eu colocava meu pé no chão, numa terra plana, eu olhava para baixo de cara, eu tô conseguindo, nós estamos subindo, nós estamos vencendo o Monte Kami. E a curiosidade de saber o que vem pela frente, do próximo terreno, da próxima parede, da próxima caverna que a gente encontra, isso só instigava mais a minha vontade, né, de subir, de conseguir aquele objetivo junto com ela, né? E também tentar entender por que ela estava assim, né? Por que ela não atendia, não devolvia os áudios recebidos, né? E por aí vai.
Além disso também temos ali o robozinho que acompanha a gente, que é o Climbot, né? Que eu falo como um robozinho que ele... No começo você vê ele somente como um robô mesmo, mas depois você começa a ver ele como um amigo, né? Embora ele não te ajude, assim, não te dê dicas pra onde você subir, essas coisas, o que é até legal, ele pega os cabos, né, pra você, quando você coloca os pitons, né? A gente fala mais sobre eles no gameplay. Os pitons você coloca lá e ele vai recolhe pra você depois, mas é só isso que ele faz. E recebe também, né, os áudios das pessoas que estão lá embaixo, vamos dizer. Mas no começo você consegue ver ele como um robôzinho, depois você vai conseguindo apego a ele, você vai gostando dele. E isso acontece também com ela. Tu começa a ver ele como um robô, só um robôzinho. Depois, no meio pro fim do jogo, ela começa a gostar dele mesmo. E tem uma cena lá no final que deixa isso mais explícito ainda, né? Cara, a história é surreal. Assim, ela tem um final aberto, tem um final interpretativo, tem sim. Tá? Eu achei que poderia ser um pouco melhor o final, mas ele não estraga em nada a experiência, ele é muito legal. Cara, eu nunca chorei num jogo, num jogo, já fiquei tenso, já fiquei reflexivo, já fiquei triste, mas chorar nunca. Esse quase chorei, porque você sente que você chega lá no final e fala assim, nossa, conseguimos, vencemos. E quando você olha pra tela e vê o que ela faz lá em cima, você se sente parte daquilo, e quase você sente vontade de fazer o que ela faz na sua casa com o seu controle na mão. Tá, bem legal mesmo. Falando de jogabilidade agora, escalar é tenso, tá, pessoal? Não é um arcade, é um simulador mesmo. Cada movimento você coloca a sua mão ali, o pé, a energia que você gasta, tem que valer tudo, tá? Um lugar bom para descansar, sabe? Colocar o piton, né, que é enganchar o cabo na rocha em um lugar específico. Tudo isso é primordial. Você não pode subir no automático, olhar a primeira parede que você vê e subir. Isso não existe, tá? Você tem que analisar. No controle do PS5, no caso que foi feita a análise, é o L1, você segura e você analisa ali o terreno, você analisa a melhor subida, e por exemplo, o jogo não te mostra isso. Você pega alguns mapas ali pelo meio do caminho que ele te mostra. O caminho vermelho é o caminho mais difícil, o preto é o caminho um pouco menos difícil, o azul é o mais fácil, mas esses mapas são bem escassos, o que eu achei legal, porque senão não seria interessante, né? Você ter um caminho certo pra você, sempre é bom você descobrir o local, tá? Mas cada erro pode custar caro, tá? Dependendo do modo de dificuldade que você estiver jogando, você pode ter morte permanente, que é o modo mais difícil, né? No modo normal, você tem algumas assistências, mas poucas, e no modo explorador, você tem assistência, tipo, como morte, você pode voltar no tempo na hora de uma queda, né? A Ava não se machuca, a Ava não sente sede, a Ava não sente fome, então ela facilita bastante, é ideal para quem gosta de só explorar, né? De procurar ali um bom... de curtir uma boa história sem muito estresse. Eu indico que depende do tempo que você tem pra jogar e do que você quer. Se você quer só curtir a história, você não tem muito tempo pra ficar ali pensando onde vai subir, aquela coisa, se preocupando com comer, com beber, vai no explorador. Mesmo assim, não vai ser desafiador, tá? Não vai ser fácil. Se você quer um pouco mais de desafio, vai no modo normal, que é o alpinista. Se você quer um desafio extremo, onde tem morte permanente, vai no mais difícil, né? No modo mais difícil, ok? Não esqueça de explorar o Kami, tá? Só lembre que ele não quer ser escalado, certo? Ele é um inimigo que ele não quer ser escalado, pense nisso. Mas explore-o. Não vá só na vertical, olhe para os lados, analise. Pode ter uma mochila que lá vai ter itens de outro explorador que infelizmente morreu e você vai encontrar muitas pessoas mortas pelo caminho, né? Porque já morreram bastante gente lá. Então você vai encontrar itens pelo caminho importante, aquela cachoeira para você encher o seu cantil de água, aquela planta que vai te ajudar a cozinhar aquela comida na barraca, que vai te dar mais foco, mais vigor, tá? Aqui a gente já tá falando um pouco, né, de alguns features, né, da jogabilidade, que é a barraca onde você pode consertar os pitons que quebram, onde você pode dormir, deixar o tempo passar, onde você pode salvar o seu progresso, onde você pode também enfaixar a mão da Ava, já que ela machuca as mãos, né, na subida, onde você pode organizar a sua mochila, onde você pode descansar. Enfim, a barraca é como se fosse o seu ponto ali de descanso. Naquele momento você pode programar bastante a sua subida. Então, se você não escalar o monte, você vai perder várias histórias pelo meio do caminho, documentos interessantes, você vai perder caverna, você vai perder vários itens. Então, explore o monte, tá? Não deixe de explorar. Vai por mim. É uma dica bastante importante. Explore o Monte Kami, ok? Agora, falando um pouco do visual, é surreal. Eles no estilo ali do cel shading, né, que a gente conhece bastante. Embora o modelo dos personagens não tenha me agradado, tá? O modelo da Ava e alguns personagens ali, pouquíssimos que você encontra pelo caminho, além dos mortos, né, claro. Mas não me agradaram muito a questão dos personagens, mas a questão ambiental, da sua visão do mundo,
o Monte Kami, aquela visão lá embaixo, sabe, a tempestade, a chuva, o pôr do sol, a aurora que você vê também à noite, cara, o céu estrelado, isso é tudo magnífico. Parabéns aí para The Game Bakers, trabalho magnífico aqui. O modo foto, ele funciona bem, é um bom modo foto, eu gostei, usei bastante. Você várias vezes vai parar no meio da ponte, você vai admirar aquele pôr do sol, sabe? Embora o modelo dos personagens não seja tão gratificante, pelo menos para mim, já a questão visual do ambiente em si é surreal. É muito lindo, muito jogo, muito bonito. Claro que no seu estilo, né? Você não tá buscando realismo aqui. Eu falei que o estilo gráfico é um cel shading, então não tô buscando realismo. Mas até o ponto que ele te demonstra aquela beleza do Monte Kami, a beleza da natureza que você tá subindo ali, é magnífico. Parabéns mesmo. Ponto fortíssimo de Carne é o visual, certo? A trilha sonora. A trilha sonora é inesquecível. Sabe quando você tá jogando Death Stranding, quem gosta do jogo do Kojima, você tá andando por uma ponte, por um caminho, a câmera se afasta e vira aqueles momentos cinematográficos, aí a trilha sonora entra e vira aquele momento épico? É isso acontece aqui, tá? A trilha sonora foi feita pelo Martin Stig, né, que é o mesmo que fez ali o Limbo, Inside, né, o dinamarquês, um designer de áudio. Também tem a banda The Toxic Avenger, né, e a artista Gilda também faz parte da trilha. Parabéns mais uma vez à desenvolvedora. É épico, você vai... A trilha sonora vai ficar marcada na sua mente, eu te garanto, sabe? Isso deixa o jogo mais imersivo ainda, você entra mais ainda na jornada de Ava através da trilha sonora. Através dos efeitos sonoros também são interessantes, né? A chuva batendo ali, na hora que ela passa o magnésio nas mãos, né? Que é pra aderir melhor à montanha, você ouve bem legal, sabe? O uso do DualSense ali do áudio, né? Também é interessante, mas não é essas coisas, tá? Não espero que o uso do DualSense vá fazer muita diferença no caso do PlayStation 5, porque não faz. Mas a trilha sonora é magnífica. Magnífica de verdade. A questão do fator replay do jogo eu gostei também, porque você finaliza o jogo, eu finalizei mais ou menos em 8 horas e meia, né? Pra chegar ao cume. E ele não tem New Game Plus, né? Então acho que é um defeito, ele poderia ter um New Game Plus, você começar já com seus atributos ali, com seus equipamentos, né, completos, pra você tentar outro caminho. Uma sacada boa da Dev foi que eles mostram o caminho que você fez até o cume. Você pode ver o caminho inteiro que você fez. Aí você pode começar uma nova jornada, né? Tudo do zero, tentando seguir outro caminho, né? Pra você descobrir outras coisas e por aí vai. Mas sim, senti falta de um New Game Plus, tá? Esse tempo que eu levei de 8 horas e meia, 8 horas e 40, pode estender muito para 15, 16, 20 horas se você buscar o 100%. Pode sim. Quem tiver paciência, quem tiver tempo, quem tiver paciência de olhar para os cantos, olhar para aquela caverna e lá entrar, você vai chegar ali mais ou menos umas 20 horas, 25 horas. Com certeza, ok? Agora vem um defeito gravíssimo, né, de Carne, que é o desempenho. Infelizmente, esse desempenho, ele fez descer a nota, né, no nosso site. Não tem como aliviar, cara. O desempenho é o ponto mais fraco do jogo pra mim. Queda de FPS constantes, tá bom? Principalmente ao entrar e sair de algumas cavernas, de algumas localizações ali. Quedas bruscas mesmo, eu fiz análise no PS5 base, tá? De qualquer forma, cai muito, muito. E para um jogo que precisa, desculpa a redundância, precisa de precisão, é uma falha grave, né? Claro que eu joguei de forma antecipada, né? Já estou com o jogo já tem alguns dias, então claro que podem ter patches, né, no dia do lançamento. Mas, obviamente que poderia ter mais um capricho da empresa, né? Infelizmente o desempenho ele é bem complicado. Alguns momentos também, o jogo nunca crashou, tá? Não tive bug de progressão, assim, do jogo fechar sozinho, enfim. Mas você vê a perna dela entrando na montanha, você vê que tem alguma física dela bem estranha, parece que o braço fica torcido, você percebe que não é muito bem feito, né? Outros momentos você já tá em terra plana, ela pode colocar os pés e subir, ela não sobe, ela fica tentando escalar uma parede invisível que não existe. São alguns probleminhas, mas pra mim o desempenho é a pior coisa que tem. Disparadamente, ok? Pessoal, vamos chegando aqui nas considerações finais de Carne, tá bom? Eu finalizo esse review ressaltando que ele não é pra todo mundo, ok? Ele não é um jogo pra todo mundo. Infelizmente, a galera vai deixar passar despercebido. Muitas vezes vão esperar no serviço, né? Porque hoje em dia tem isso muito, né? Mas vai deixar passar uma experiência singular, uma experiência ímpar, né? Se você gosta de jogos imersivos, desafiadores, sabe? Carne é feito pra você. É um daqueles jogos que ficam na cabeça depois que você vê os créditos subindo. Sempre eu digo que nunca chorei, né? No jogo, como eu falei, e esse quase me levou às lágrimas, ok? Comecei meio desconfiado ali, com o estilo de jogo, terminei muito satisfeito. Uma ótima surpresa no começo do ano. Indico demais para quem pensa, né, fora da caixinha um pouquinho, para quem quer uma história maravilhosa, para quem quer uma trilha sonora que vai te deixar marcado. Carne é para você, se você quer um jogo assim, ok? Dá uma chance,
põe a mão na massa, o jogo tem uma demo, você pode experimentar e ver se é isso tudo mesmo que eu falei aqui na review. Esse é o meu pensamento, essa é a minha análise. Jogue, sinta o jogo no controle na mão, sinta ali a experiência de jogar Caine, de subir o Monte Kami e veja se é para você, ok? O jogo chega no dia 29 de janeiro aí, 2006 para PlayStation 5 e PC, tá bom? Pessoal, obrigado aí para quem ficou até o final do vídeo. Valeu, até a próxima análise.